com o Natan. Com o Baco e Natan. Viva a arte. Viva a arte. Obrigado, querido, por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Obrigado. E o Natan trouxe um super texto pra gente, que é um desafio, né, cara? É um texto muito necessário nesse momento. E a gente estava até gravando ele agora e tá meio impactado ainda porque é um texto pesado. Não é? Acho que é muito forte. É um texto que, quando você me pediu assim, um texto, eu fiquei pensando o que falar, né? Parece que o que ainda precisa ser dito, né? Eu acho que esse texto é um texto que a gente está precisando falar e ouvir ele muitas vezes. Acho que ele é um texto que mexe muito, né, com o que a gente está vivendo, e eu acho que principalmente porque ele prega uma esperança também, né? Vamos falar que texto é então? É do Chaplin? É o último discurso do Charlie Chaplin. Do grande ditador, né? É... E daí, esse texto tem 50 anos. Sim. Né? No mínimo, mais de 50, tem 70. Mais de 50, né? Tem 70, foi em 1950, se não me engano, 52 por aí. Por aí. E é um texto atemporal, né? Então, Porque era isso que eu ia falar, é impressionante como ele é atual, né? Uhum. Ele é atual. Parece que a gente está falando de hoje, de agora, né? E acho que é um texto que dialoga com todos os tempos, com todos os lugares, com todas as épocas. Eu acho que todos os países já viveram, de alguma forma, algum tipo de visão, né, totalitária. E acho que é um texto que fala muito sobre isso de uma forma com muito amor, né, ao mesmo tempo, com muito carinho. Que eu acho que falta, assim, também a gentileza tá faltando no mundo, né? Sim, principalmente. Porque quando a delicadeza, né? quando existe a opressão, existe também uma vontade de oprimir, né? Algo que vem, né? Sim. A raiva, ela levanta a gente. Você devolve na mesma medida, né? E a gente esquece um pouco da gentileza, do carinho, do afeto, do amor, que eu acho que é a grande sacada de tudo. A nossa arma é o amor, né? Nossa arma é a bondade, a gentileza, a humanidade. Eu acredito nisso. Não, eu também. Não é? Me diz uma coisa, agora você está fazendo o quê? Você tava... A gente está em temporada lá em turnê com o Estado de Sítio, né? Pelo SESC. Explica pro pessoal, é uma peça do Gabriel Vilela, é um novo espetáculo dele. Isso, é o último espetáculo do diretor Gabriel Vilela. A gente fez uma temporada em São Paulo, a gente fez o Sesc Vila Mariana, Sesc Guarulhos, o Sesc Ginástico. E é uma peça que ainda está acontecendo. Fala muito sobre todas essas questões, né? O elenco também, né? É, um super elenco. Ganhou o prêmio Shell, né? Como melhor direção musical. Então, um espetáculo que é muito bonito porque ele também tem muito a ver com o texto, nesse sentido. O Gabriel é um diretor que ele também fala sobre todas essas questões de uma forma gentil, amorosa, levando a poesia. É uma ode à poesia, sim, ao carinho, né? E ao abraço, né? Acho que tem muito disso nos espetáculos do Gabriel. Abraçar a plateia, tanto no Hoje é Dia de Rock, como no Estado de Sítio. Por mais que os temas sejam densos, né? Fortes, e inclusive o Estado de Sítio tem ele até fala, é um espetáculo sisudo, mas ao mesmo tempo tem uma gentileza, tem aquela até as ponta cores da esperança. dele, né? Pelas fotos eu não vi o espetáculo, mas as cores são, né? Vai pro preto, vai pra uma linha mais escura, é um espetáculo mais noturno, não é? Esse ele inclusive fala, é o espetáculo mais soturno que ele já fez. Os figurinos são todos em preto, mas ao mesmo tempo... As maquiagens pesadas, né? Exatamente, mas ao mesmo tempo tem um lirismo, né? O Gabriel sempre vai ter esse lirismo, né? Essa coisa das rendas. Sempre vai ter essa estética dele, né? O cuidado, o artesanal. Essa estética dele ali, né? E a comunicação com a plateia, imediata. É maravilhoso. E como é que foi a experiência de trabalhar? Porque é a segunda vez que você trabalha com ele, né? Uhum. Você trabalhou em 2017 fazendo Hoje é Dia de Rock, foi isso? A gente fez um espetáculo chamado Hoje é Dia de Rock, que foi através do Teatro de Comédia aqui do Paraná. E depois, esse espetáculo posterior, que é o Estado de Sítio. Acho que foram duas experiências muito diferentes, porque Hoje é Dia de Rock é um espetáculo mais emocional, tinha esse tom familiar, é um texto nacional. O Estado de Sítio já é um texto trágico, né? É uma outra embocadura, é um outro tipo de expressividade. Então foi desafiador nesses dois sentidos, porque me coloquei em duas instâncias diferentes, por mais que seja de um encenador com uma característica muito específica, eu pude entender, através desses dois espetáculos, que são duas linguagens também muito diferentes, né? Sim. E o Gabriel, ele se coloca muito nesse lugar de
de invenção mesmo, né? De não se repetir, por mais que tenham características que sejam muito presentes na obra dele, é outra coisa, é um outro caminho que ele comanda, enfim, que ele conduz também. Foi muito diferente o modo como ele dirigiu todos os atores no Hoje de Rock e no Estado de Sítio. Você é um ator muito novo, cara. Como é que foi a tua. Como é que você entrou no teatro? Como é que você descobriu que você era ator? Que era isso que você queria fazer pro resto da tua vida. Acho que. Não sei se é o resto da vida, mas pelo menos por um bom tempo. Como é que veio isso? Bom, eu sou de Maringá, né? Nasci em Maringá. E é uma cidade aqui do interior do Paraná. E sempre as minhas brincadeiras eram muito, muito voltadas para o universo do teatro, né? Eu adorava brincar de fazer filme, então colocava meu pai para rodar o filme, a família para fazer todos os personagens, eu escrevia, eu comandava e eu era o protagonista. Então era um pouco essa história, né? Era quase um pouco ditador. E todas as minhas brincadeiras envolviam isso, então foi muito natural assim o processo, né? Foi aí que no alto dos 17 anos, aquela fase em que você tem que decidir o que vai fazer da Muito vida, cedo né? pra isso. Vestibular, né? Eu vi uma notícia, eu era, enfim, vizinho ali da Fernanda Machado, que é uma atriz que era daqui de Conheço Curitiba. a gente fez faculdade nessa época. Então. E saiu uma notícia no jornal falando que a Fernanda tinha feito o FAP, daí meus pais são amigos, enfim, dos pais dela, conversaram e ela, não, ele quer fazer teatro, vai lá fazer a FAP, eu não conhecia ainda. Então fui me informar, me inscrevi no vestibular, fiz o vestibular, passei. Então foi tudo muito imediato, porque até então eu também era um garoto muito assegurado pela família, assim, aqui em Curitiba que eu tive que me descobrir essa independência, né? Daí você veio sozinho para estudar. Vim sozinho, morei primeiramente com primas que já residiam aqui, mas passei o meu primeiro ano fazendo a FAP, daí no meu segundo ano de FAP eu falei, eu quero viver teatro, já que eu tô aqui, larguei minha casa, larguei minha família, quero mergulhar. E foi aí que eu conciliei com os estudos lá na Cena 1, que daí eu entrei numa escola. Porque eu queria, assim, estar na prática e conhecer as linguagens, né, diferentes, estar em exercício mesmo. Sim. E depois, posteriormente, daí eu entrei no núcleo do SESI do Teatro Guaíra, fiquei também 3 anos lá. Me formei tudo junto, foi uma loucura, assim, porque daí encavalei tudo. Entendi. E foi quando que daí no final de tudo isso foi um símbolo muito forte, assim, que no final de toda a minha formação, aí eu ganhei o Gralha Azul, que foi muito mais que pelo prêmio, é pelo símbolo, sabe? De você conseguir, tô aqui, sabe? Eu acho que foi relevante pra mim nesse sentido. Sem dúvida, uma mudança de vida completamente, né? E daí no meu último ano, terminando a formação, eu comecei a trabalhar profissionalmente, né? Então trabalhei muitos anos ali no Teatro Regina Vogue, que é um espaço que também foi uma outra escola de aprendizado, assim, a Regina, o Maurício, foram grandes mestres para mim, no sentido de me apresentar tanto para o mundo, como também para eu aprender a fazer um teatro. E fazer teatro para criança é muito difícil, você tem que... assim, é realmente uma escola, né? Você aprende a fazer tudo a partir do momento que você faz teatro para criança. Então, fiz espetáculos assim que eu pude também entender que tipo de ator que eu quero ser. Né? E foi muito louco, você já assim. sabe isso? Tão certo? Não, tem escolhas, assim. Sim. Acho que não foram nem escolhas, mas personagens que caem pra mim, entendeu? Que estão muito ligados a esse mundo do imaginário. São personagens que têm são simbolistas, são personagens realmente oníricos, de outro mundo. Né? Então você vê todos os personagens que eu fiz, tanto dos espetáculos para criança, depois ali que eu, enfim, trabalhei com outras companhias até chegar no Gabriel, acho que todos os personagens têm uma relação. Isso é muito louco, assim. E quando eu falo dos meus, um personagem que é um personagem que eu adoro, que faz parte assim da minha memória emotiva da vida, é o Eduardo Mão de Tesoura. E tem muito a ver com as coisas que eu gosto de fazer, que eu acabei fazendo, né? Com o Gabriel, fiz a Rosário, que era uma filha cega, né? Depois, agora, fiz um cometa, né? Com o Maurício, fiz um ET,
né? Que era um bebê que nem tinha saído. Depois fiz o Curupira, Alto Astral. Então foram personagens que têm muito a ver com essa... Os pés da fantasia também, geralmente, né? Tem. Eu acho que eu sou um pouco dessa fantasia. Acho que eu não sou muito desse mundo, eu sou meio... Sei lá. Mas eu acho que eu tô em outro mundo, assim. Me sinto um pouco assim. Eu acho que essa questão da... A poesia é muito presente na minha vida. Como eu lido com o mundo, como eu lido com a vida, ela é muito forte, né? Então acho que tem um pouco a ver com isso, assim. Mas é uma poesia mais existencial ou é mais leve? Eu acho que tem de tudo, né? Porque eu fiz coisas muito densas, assim, o Estado de Sítio era um espetáculo super denso, né? Eu era o cometa que anunciava o fim do mundo, o mau agouro. Sim. E ao mesmo tempo tem o Curupira, que é um personagem que era super leve, alto astral, divertido. Então, eu acho que dentro dessa fantasia é possível caminhar por todos os lugares. E me vejo muito assim, me vejo muito dono disso, sabe? Às vezes eu vou, como ator, né, a gente vai fazer um teste, a gente sabe um pouco, e eu sei quando a coisa sabe? E não se trata dessa questão, o ator ele tem que fazer tudo, que o ator tem que mudar. Mas eu acho que também é tão bonito quando um ator tem, assim, escolhas, quando a carreira guia ele para um caminho específico. E eu acho que não foi nenhuma escolha muito minha, é parte do que eu sou, foi uma coisa que eu fui dançando natural, com isso. Que apareceu. Naturalmente. Naturalmente. E são as coisas que eu gosto, assim, o Gabriel sempre foi minha referência como no teatro. O Luiz Fernando Carvalho, minha referência no cinema, entendeu? Então, parte do que eu amo é também parte do que eu sou. Quando você falou, eu lembrei desse universo do Luiz Fernando, assim, essa coisa... Costurica, né? O Rodorovsky, é tudo muito assim, o que eu acredito, né? O que eu quero ser, o que eu faço, o que eu compreendo, o que eu quero entender mais, onde eu quero estar. Maravilha. Então então vamos convidar o pessoal, porque, né, o papo aqui tem um tempo, senão a gente fica a noite inteira. Vamos convidar o pessoal para ver, na terça-feira tem Monodrama Texto com o Natan, e um texto muito especial do Charlie Chaplin. Muito bonito. E muito bem dito. Compartilhem. E eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pro Gerson. E volte sempre, querido, tá? Sempre. Um beijo pra sua mãe e pro seu pai. Um beijo para a mãe e para o pai do Natan. Falou, gente. Semana que vem, terça-feira, a gente tá com o Natan aqui no Monodrama Texto. Até mais. Clica aqui pra curtir as coisas todas e compartilhar e tudo mais. E é isso, a gente volta na terça. Falou? Yeah.